Pessoal tranquilo, sexta-feira à tarde, ninguém quer parar para estudar, para ver live, todo mundo de festa, não tem processo para despachar. Muito bem, só a Ana que está aí, ó. Tá vendo? Empreendedora é o que faz. Empreendedora tem que estar trabalhando. E não esse povo que fica aí achando que hoje é dia de folga, né? Pessoal, vamos lá. Estamos hoje. Primeiro, boa tarde. Quem vai ficar gravado aí, quem quiser ver isso depois, vai ter a oportunidade de conversar e me mandar os seus comentários, suas sugestões. Esse projeto é um projeto que eu venho pensando há algum tempo, principalmente desde que se iniciou a nossa mudança, né? Essa mudança da pandemia. Nós tivemos que nos adequar, nos adequamos primeiro fazendo uma modificação até da forma de trabalho, passamos mais para o home office do que era antes, muito embora no Ministério Público do Trabalho o home office já fosse de alguma maneira, parcialmente já fosse uma realidade. Então nós tivemos menos problemas para fazer isso do que alguns outros órgãos e começaram a chegar demandas muito interessantes que me colocaram para pensar como a qualidade tanto de profissional, como de pessoa envolvida, como de pesquisador. Então, eu me deparei com algumas situações, e essas situações, através de uma releitura, me levaram à feitura de alguns textos. E esses textos se transformaram num livro, que é um livro que eu lançarei a semana que vem na plataforma digital, que um livro exclusivamente sobre a questão trabalho e pandemia, que eu intitulei O Vírus e a Vida, o Trabalho no Mundo Desconhecido. Essa experiência de tentar colocar no papel algo que a gente está passando está me trazendo algumas situações interessantes. Dentre elas, a necessidade de utilizar a conversa através da internet, com essa possibilidade que a internet traz como ferramenta ao mesmo tempo e como forma de se conectar com as pessoas e para pensarmos juntos. E é assim que eu estou fazendo através de uma coisa que eu denominei jornada. Jornada por quê? Porque é um caminho que estamos percorrendo e construindo juntos. Nessa jornada, eu transformei alguns capítulos do livro, adaptei para formas de palestra, que a ideia inicial é que essa experiência seja palestra e que durante a pandemia ainda nós consigamos fazer algumas palestras e após a pandemia que isso se transforme em algumas discussões mais especializadas, tanto palestras como algumas formas de curso, oficina, alguma coisa nesse sentido. Então, o que é que eu fiz? Eu tirei 4 palestras. A primeira delas foi no dia 19, foi Nem Tudo é Culpa da Pandemia, 5 passos para ver além da crise. Nessa primeira palestra, eu tratei alguns dogmas quanto à visão da pandemia, o que não é culpa da pandemia e por que isso acontece, teoricamente, como essa base foi construída, o que eu denomino de manchas teóricas que podem nos ajudar a compor um quadro provisório sempre. E ao final eu sugeri 5 pontos, 5 passos para que a gente saísse, enxergasse além disso. Quem quiser está lá no episódio 1, palestra 1, 1 hora de palestra, aqui também nas plataformas digitais, todas elas. Quem se interessa, se inscreva logo, mande para alguém que vocês queiram, por favor, se inscrevam, isso é muito importante. Não adianta discussão que não seja o mais amplo possível, e a forma de ser possível hoje é através da internet. Então eu não tenho problema nenhum de mandar que vocês que têm algum interesse passem para as outras pessoas. Eu acho que é uma forma da gente, nesse momento, tentar levar lucidez e conversar com as pessoas. A segunda palestra de hoje. A palestra de hoje eu me intitulei, é um capítulo, também intitulei um nome parecido, que é Todo Mundo Quer uma Certeza para Chamar de Sua. Expectativas e frustrações do mundo do trabalho. E virão ainda 2 outras palestras e, ao final, uma live. Sempre às 16 horas, sempre na segunda, quarta e sexta.
né? Então, essa é a tarefa. Próxima segunda, quarta e sexta. Segunda e quarta, palestras. Sexta-feira, estou sempre às 16 horas, uma live com a convidada. E o que eu me propus a fazer hoje é o seguinte: nós vamos conversar um pouquinho sobre todo mundo quer uma certeza para chamar de sua, que é uma expressão que eu uso muito para esse mundo de transição, que é o mundo da transição das ilusões. Primeiro de tudo, eu vou me propor aqui a levar vocês, primeiro, que existem duas grandes categorias de ilusões. Essas categorias de ilusões são duas categorias, quer dizer, existem várias possibilidades de colocar dentro delas. E essas ilusões, não é de forma pejorativa, ilusão é algo não pejorativo. Nós podemos dividir entre previsibilidade, a ilusão da previsibilidade ou da certeza, e a outra é a ilusão da não localidade. A pessoa achar que ele é um ser local, né? Um ser que não tem efeito na sua ação. A sua ação morre no seu mundinho local aqui, no máximo na unidade familiar e as pessoas ao seu redor. O que eu vou me propor a conversar hoje é sobre a primeira dessas ilusões. A outra, a ilusão da localidade, vai ser nossa quarta palestra. Hoje eu me proponho conversar com vocês sobre, nesses próximos minutos, sobre os 40 minutos próximos, sobre a previsibilidade ou certeza. O que é que eu quero fazer com isso? Eu quero mostrar que a previsibilidade, ela é em si uma ilusão, ela não existe, não é algo que se prove na realidade, e que ela traz grandes problemas, que ela gera expectativas, quando essas expectativas não são alcançadas, elas se transformam em frustrações, e essas frustrações excedem o ser humano e entram em toda a sociedade como um todo. E isso, inclusive, é um dos grandes problemas de hoje do trabalho, e um dos grandes problemas para você explicar por que as pessoas se matam, suicidam tanto, e por que as pessoas adoecem tanto no trabalho, em decorrência do trabalho, ou pela suposta ausência de trabalho. E ao final eu quero fazer umas estratégias, um passo a passo, do que é possível fazer no passo a passo nesse tema, algumas estratégias para lidar com essa previsibilidade, tá bom? Essas são as minhas propostas, né? Não quer dizer que sejam todas propostas realizáveis numa só palestra. Na verdade, isso demanda todo o curso. Quem está aqui comigo agora? Está a Ilane, que está sempre comigo, a minha esposa amada, minha parceira. Está a Ana Cristina, minha amiga querida, empreendedora, batalhadora, mãe, uma pessoa que eu tenho toda a admiração que você possa imaginar. E está minha amiga Beatriz, que é uma influencer também, não é advogada, é influencer, né? Pessoa que é muito acostumada com essa vida de lives e está desenvolvendo um projeto maravilhoso com a Fashion Law, né? O direito da moda, essa questão do direito da moda. Então, eu tenho um cuidado muito especial com a moda, né? Tenho um envolvimento com a indústria da moda que está me fazendo pensar muitas coisas, inclusive parte desse texto eu cito no meu livro. Meu livro tem um capítulo que é sobre previsibilidade, como eu disse. Dentro da previsibilidade, em Beatriz, eu tenho uma parte que é como isso está fazendo a reestruturação no mundo da moda. Né? E é bem interessante, os empreendedorismo colaborativo. Isso é muito, muito caro para mim. Primeiro, qual é o problema de você ter uma ilusão de previsibilidade? Primeiro é aquela ideia de você acha que tem um caminho. Quando a pessoa acha que tem um caminho, isso reduz muito as possibilidades ao seu redor. Existe um clássico que eu gosto muito, que é Oz, que faz o Mágico de Oz, é do americano Frank Baum. Né? É um conjunto de livros que tem aquela questão dos tijolos amarelos, que você tem que seguir os tijolos amarelos, a estrada. Eu adoro, quando eu penso na questão da previsibilidade, eu adoro pensar naquele clássico, naqueles livros em si. Imagine que quem acredita no mundo da previsibilidade, da certeza, acredita que existe uma estrada de tijolos dourados.
Essa estrada de tijolos dourados, é, ela é muito simbólica, é muito metafórica. Por quê? Porque o que é uma estrada? Uma estrada é algo sólido, sólido, você não tem fluidez, é sólido. Você não tem estradas que balançam, em regra. Né? Você tem apenas uma, uma ideia de rigidez, de fixação, de parado, estático. Né? Então é um grande problema. Segunda grande ideia que eu acho interessante na estrada é que toda estrada pressupõe alguém ter construído antes. Ninguém vai andar numa estrada que alguém não tenha feito antes. Alguém tenha passado antes, construído antes. Então cria-se essa ilusão de ter alguém feito, deixado construído para você. Já está pronto. Já está pronto. Terceiro grande problema é que você não tem nessa estrada a possibilidade de mutação, de readequação. Aí é a rigidez no outro parâmetro, a rigidez no parâmetro de não fluidez. Então, eu pego essa ideia e começo a analisar como isso é frágil. Quem tem a ilusão de previsibilidade, ele acha que tem um lugar sólido para colocar os pés. Só que em nenhum lugar, muito menos no trabalho, você tem algo sólido. Nós sabemos, e quem for empreendedor, a Aninha está vendo aí, eu também sou admirador do seu trabalho, Aninha. Você é uma batalhadora. E você sabe que não existe chão sólido para a gente. Não existe. O chão é sempre algo que vai com uma areia movediça. Então, a primeira grande desconstrução que a realidade faz é provar que não há um substrato sólido para a gente. O primeiro requisito, a primeira ideia da metáfora lá da estrada que o do Frank Baum fala, né? Segundo grande questão é que a estrada é construída, ela é prévia, e a vida não é construída. A vida é em construção. Nós construímos a vida. Na verdade, a vida é tão construída que, se ela fosse uma estrada, a cada vez que a gente levanta o pé, o que a gente vai tocar depois ainda não está construído. Então, ela está em plena construção o tempo inteiro. Como ela está em plena construção o tempo inteiro, ela exige que a gente tenha uma certa humildade em relação a ela. E também tem um protagonismo em relação a ela. Assim é no mundo do trabalho. No mundo do trabalho também a gente está construindo. E aí, não só no mundo do trabalho, eu posso usar essa metáfora que eu trabalho. Quem gosta disso é o Harari. Ele usa essa ideia de construção constante. Eu gosto tanto disso que eu uso para analisar categorias como religião. Imagine quem é cristão hoje. O cristão de hoje não é o cristão da Inquisição, há 500 anos. Embora se diga cristão, mas o que se constrói como cristão hoje, até um papa, um ser humano como esse, como Francisco, o que ele expressa de compaixão não parece ser muito compatível com a ideia de fogueiras e julgamentos sumários. Então, nós construímos as coisas o tempo todo, inclusive no mundo do trabalho. E essa é uma grande dificuldade que as pessoas têm de encarar o que seja trabalho, o que seja o mundo do trabalho como um todo. As pessoas entram dentro de uma expectativa de trabalho que alguém disse para eles que é um trabalho real e dizem assim, olha, você vai fazer o seguinte, você vai estudar, agora vai estudar muito, porque você tem que ser o primeiro em tudo. Você vai se desgastar para isso. Inclusive, você não vai brincar para fazer isso. Você vai deixar de brincar para se entregar a esse projeto. E você vai estudar muito, vai estudar inclusive coisas que você não vai usar, mas não tem problema, você tem que ser o primeiro. Não importa que não vai usar, você tem que passar sempre em primeiro. Sempre em primeiro. Você vai passar por um funil, e essa é a primeira fase da vida que dizem, previsível. Segunda fase da vida, entrar no mundo do trabalho. Então você entra no mundo do trabalho também com essa ideia de competição. E essa ideia de competição é uma ideia dolorosa, é uma ideia doentia, é uma ideia que faz com que a gente sinta uma necessidade de ser primeiro, mesmo quando não se tem, quando não é necessário ser primeiro. As pessoas têm uma necessidade de sempre estar em primeiro lugar. Eu digo isso pelo seguinte, na psicanálise, as pessoas têm linhas aí
que dizem que é formas de agradar aos pais. Eu vi uma psicóloga do trabalho discutindo isso, numa das linhas de pensamento. Tem, inclusive, livros que são bem específicos sobre as expectativas que nós passamos a vida tentando alcançar. E uma das expectativas que nós passamos a vida inteira tentando alcançar é a expectativa de satisfazer os nossos pais. É aquela história de estude para ser o primeiro, você tem a oportunidade que eu não tive, você tem isso que eu não tive, blá, 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 blá. Todo mundo já conhece essa conversa. E seja sempre o primeiro, porque o primeiro, não sei o que, as pessoas passam a vida correndo atrás dessa relação, dessa forma de agradar os seus pais, em todos os seus relacionamentos, inclusive. Então, depois que vi a expectativa dessa professora numa palestra há alguns anos, eu comecei a rever alguns textos da minha vida e realmente é assim. A gente tem sempre a ideia de ser primeiro. A gente não foi treinado para ser colaborativo. A gente foi treinado para ser competitivo, mesmo quando não há necessidade. Eu brincava essa semana aqui com minha esposa, numa conversa, e eu me lembrei de um curso. Eu fiz um curso há alguns anos. Pessoal, se estiver ouvindo aí tudo bem, por favor, dê notícia, viu? Falem comigo. Eu não estou olhando muito o chat porque eu estou sem óculos. Fica um pouco chato fazer. Mas eu estou por aqui. Falem comigo, viu? Há alguns anos, eu estava conversando com ela, a gente fez um exercício. Eu fui fazer um curso, na verdade. Né? Um curso que eu queria há muito tempo, um curso de coaching com o Augusto Cury. E na metodologia dele. E lá, uma das atividades que a gente tinha dentro desse curso era, entregava-se uma bexiga, uma bola de encher, uma bexiga, e essa bexiga, Mirley, bom, fale aí. E dentro dessa atividade, assim, entregava-se a cada pessoa uma bexiga, e essa bexiga dizia assim, olha, essa bexiga é o seu sonho, é sua expectativa. Criava-se todo um discurso sobre isso. E se a professora estiver aí me ouvindo, minha amiga, ela vai ver como foi, né? Eu não vou estragar a conversa. Era assim. Cada um de vocês proteja os seus sonhos, sua vida. Entregou, daqui a tanto tempo, 1 minuto, protejam os seus sonhos. E todo mundo saiu. De repente, as pessoas começaram a se atacar e sim, entregaram um alfinete para cada um. Um alfinete. E, de repente, as pessoas começaram a se atacar. E eu fiquei com medo, porque eu protegi a ideia do budismo, né? A ideia que nós sempre temos uma agulha, um veneno, que é a língua. Então, me entregar a agulha não queria dizer que eu ia espetar alguém, né? Eu guardei, protegi para não ferir ninguém e protegi a minha bexiga. Enquanto isso, todo mundo corria atrás e as pessoas corriam, pulavam para furar do outro. Ao final, só eu praticamente fiquei com a bola. E eu só protegia, né? Todo mundo ficou olhando para mim, aí a professora, quando terminou, disse, olha, não, por que ele não correu? É simples. Quem disse que era para destruir o sonho dos outros? Você tem que manter o seu. Se você mantém o seu, você está ganhando. Você não precisa destruir o do outro. Só que o sentimento de competição é tão grande que quando a gente tem meios para ferir, para competir, a gente pula para atacar os outros, mesmo desnecessariamente. E é assim a ideia que a gente aprende desde a escola. Né? O modelo de previsibilidade que nos passaram, que existe um caminhozinho, isso se espraia para tudo, para a educação, para os relacionamentos. Para um vencer na carreira, outro tem que se anular. Quem disse? Quem falou isso? Geralmente é a mulher, né? A sociedade é muito justa, né? Joga logo para a mulher. Quem falou isso? Que para um vencer, outro precisa se anular. Que para um subir ao pódio só tem lugar para um. Por que o pódio só tem lugar para um? Eu não estou desprezando a capacidade de competição em alguns lugares. Há o lúdico através disso, que eu não estou desprezando, entendam. Mas eu só estou dizendo que a gente exagera demais nesse ponto. Então, a ideia de previsibilidade, ela te dá um script. Esse script de fase 1, fase 2, fase 1, estudar muito, feito louco. Fase 2, entrar numa carreira, seja num concurso, seja numa carreira privada, seja como um empreendedor. O empreendedor está sempre lutando em competição. Não é bem por aí. Eu tenho provas que isso não é bem por aí. E terceiro é a preparação para uma fase de não trabalho. Que é assim, todo mundo tem uma ilusão de um dia não trabalhar mais.
E cria-se uma expectativa nisso de que maneira, quando você discute a previdência, por exemplo, aumenta o número de suicídios. Como pode? Né? A maior fase de suicídio no mundo é quando as pessoas estão prestes a aposentar. E a segunda maior causa de suicídios em países como os Estados Unidos, a segunda maior causa de morte não natural é suicídio. Como é que você pode fazer isso? Isso eu trago no meu livro alguns dados dessa natureza. E eu fico pensando como as sociedades podem dar tanto valor a expectativas e tanta força a frustrações. Porque nós somos criados nesse padrão. A ideia de competição, ela é uma ideia que hoje ela é combatida por uma ideia, e aí eu cito especificamente Beatriz. Beatriz está vendo aí, é o caso da moda. Eu estou vendo algumas expectativas, algumas experiências da moda colaborativa. O setor hoje, setor que tem mais experiências de colaboração é a moda. A indústria da moda, ela trabalha com, por exemplo, a criatividade, que é um dos valores desse mundo não previsível, é um valor lá na frente que a gente vai tratar. A previsibilidade, a não previsibilidade, que trabalha com a ideia de criação, criatividade, ela estimula as pessoas a, por exemplo, criar marcas. Essas marcas demandam uma efetivação da marca. Então a pessoa cria, outra constrói, outra vende, outra entrega e assim por diante. Isso dentro de um sistema colaborativo. Se você for usar competição num sistema desse, é muito difícil de funcionar. Casos comuns, por exemplo, serviço público. A ideia de serviço público exige que você tenha colaboração entre os entes públicos. A ideia de grandes estruturas empresariais, também um modelo colaborativo ao invés de um modelo competitivo. Né? Educação, modelo de educação sempre colaborativo ao invés de competitivo. Você não tem hoje, para uma prática que se tinha, o laureado da turma, a criança em primeiro lugar, a expectativa. Inclusive, eu discutia com Ilane, minha esposa, um caso de uma filha de uma amiga nossa, de que a mãe foi na escola falar com ela e dizer assim, olha, eu queria que a escola deixasse de dar tanto prêmio à minha filha como primeiro lugar. Porque cada prêmio que ela ganha, em primeiro lugar em redação, em primeiro lugar não sei o quê, ela chega em casa e entra numa espiral de maior expectativa para continuar. Continuar sendo a primeira. Começa a monitorar a segunda, cria-se a ideia de competição. É aquele caso que eu falei do alfinete, né? A pessoa acha que só porque tem um alfinete, ela tem que ferir alguém para manter o sonho dele. E tem que ser o primeiro. Isso se faz em todo o mercado de trabalho. Né? Toda essa ideia de frustração. Segunda grande ideia desse mundo da linearidade, da previsibilidade, é que se você acha que existe uma previsão, você acha que é linear a sua vida. As pessoas hoje chegam aos 30 anos de idade e dizem, minha mãe, quando tinha 30 anos de idade, já era mãe, já tinha um emprego público, e já tinha uma empresa, já tinha feito um curso, já estava fazendo outro, eu hoje estou estudando. Cria-se essa ideia de você achar que existe um movimento retilíneo uniforme, que as pessoas andam numa só velocidade, num só jeito. Além de ser previsível o caminho, ele tem uma velocidade só. Isso aí é um grande problema. Cada pessoa e cada época tem sua velocidade. A velocidade de hoje é a gente proteger o filho o maior tempo possível para que ele consiga se preparar para entrar no mundo do trabalho de maneira mais organizada. Inclusive formando uma coisa que a gente não fez. Formando a vocação. Porque as pessoas que eu conheço não têm vocação. A maioria das pessoas que eu conheço tiveram a necessidade de atender expectativas de alguém. O cara que faz direito, ou medicina, ou engenharia, ou não sei o quê, porque o avô fez, ou porque alguém queria que ele fizesse. Então, essa falta de maturidade fez com que a gente aceitasse mais fácil a ilusão da previsibilidade. O que hoje é algo muito debatido, né? Que eu estou debatendo agora com vocês. Se isso faz sentido para vocês, falem aí comigo, viu? Eu estou olhando aqui o chat, estou meio de longe assim, eu consigo ver, viu? Se isso faz sentido para vocês, dessa ideia da previsão, por favor, falem comigo.
Outro grande problema é que, além das velocidades diferentes, nós temos momentos diferentes. Né? As pessoas têm momentos diferentes, inclusive como sociedade. Hoje, por exemplo, nós temos um momento totalmente diferente da geração da década de 70 e de 80, que é a questão da pandemia. Né? É uma questão totalmente diferente. E nós temos realidades também. Ao mesmo tempo, criou-se uma ilusão de que todo mundo, a marcha da sociedade é igual. E a marcha da sociedade não é algo igual. A marcha da sociedade é algo que demanda que hoje eu esteja aqui, na minha situação, e aqui ao lado pode ter uma pessoa passando por trabalho escravo, análogo a de escravo. Eu posso estar na Paulista e na rua de trás ter uma experiência de trabalho escravo. Eu vejo as pessoas sendo catadoras na rua sem nenhuma condição de segurança, inclusive alimentar, e outras pessoas do lado discutindo os impactos da inteligência artificial e do 5G dentro do mundo do trabalho. Vocês terem ideia, nós temos hoje, ao mesmo tempo, a pessoa que faz uma viagem ao espaço numa empresa privada e nós temos carroças com jumento, com burro, andando na rua, em cidades, inclusive cidades ditas, grandes cidades. Então você tem a nave espacial que vai à Lua, numa empresa privada, e você tem uma carroça com um animalzinho para servir para carregar lixo, por exemplo, catadores de material reciclável. Então, isso é algo que a gente tem que considerar. A previsibilidade, ela é uma ilusão difícil porque ela não considera essa diversidade de realidades, de momentos, de velocidades, e ela nos impõe uma forma de trabalhar em bolhas. Nós vivemos em bolhas de realidades. A minha realidade aqui, minha realidade de serviço público, a sua realidade ali de advogada, a sua realidade ali de empresário de um setor pequeno, grande, médio, alto, sua realidade ali, sua bolha de realidade que você constrói. Inclusive, é possível falar que as pessoas que não conseguem ver as outras realidades, essas pessoas criam um problema, elas ficam tão inflexíveis, tão arraigadas na sua realidade, que elas têm choque quando a gente expõe essa realidade para elas. Então, cuidado com pessoas que têm certezas demais, que têm previsibilidade demais. É possível que ela entre em choque no momento de você quebrar a realidade. É mais ou menos como um tratamento psiquiátrico, que a pessoa tem esquizofrenia ou outra patologia, e você faz uma confrontação lógica muito evidente, e essa pessoa pode ficar num checkmate. Quanto a essa sua suposta realidade, e ser agressivo, e entrar numa convulsão, e te atacar, porque você expõe isso. Por isso, é tão difícil lidar com pessoas que têm tantas certezas. Elas podem ser agressivas em relação a você, inclusive no mundo do trabalho. Né? As pessoas são muito arraigadas a essa ideia. Existe uma outra ideia que a previsibilidade ela pressupõe fases, e essas fases já estão construídas, né, como eu disse, e quando você chega para ele e diz assim, olha, isso aí não vale nada. Na verdade, a gente está reestruturando essa realidade a todo momento, mas a gente não reinventa do nada. A gente reinventa através de uma frase muito específica que tem que Marx falou essa frase, tudo que é sólido desmancha no ar, e que tantos autores depois dele vêm usando, por exemplo, Marshall Berman, um autor da sociologia americana da década de 80, tem um livro desse mesmo nome, A Aventura da Modernidade, Pela Mão da Alice, o próprio Boaventura dos Santos Souza, todas essa ideia de que você não destrói as coisas, você repensa as coisas e a partir delas você cria uma realidade a todo tempo. Isso é muito difícil de você passar para as pessoas que estão aí no mundo do trabalho hoje. Qual é o grande problema que isso traz? E aqui eu já vou para no terceiro momento. O grande problema é que essa ideia de previsibilidade ela não existe no mundo real. Imagine uma pessoa que entrou, por exemplo, como empresário e acha que hoje a mesma forma de ser empresário é a forma que era há 10 anos. Essa pessoa, no mínimo, já faliu. Né? Porque ou ela se adapta a essa realidade ou morre. Imagine o serviço público, a mesma questão.
Quem entrou no serviço público com a expectativa que havia uma estabilidade, pouco trabalho e muito status em alguns lugares, tranquilidade. Eu via gente, eu falo sem nenhum problema, eu sou de uma geração de concursos em que as pessoas simplesmente diziam assim, quando passar no concurso, se resolve. Pode morrer, cria uma gastrite, mas passa no concurso. Quando você passar no concurso, isso vai se resolver. E quando você passar, você vai ver como é bom, como é isso, aquilo. O que é mentira. O que é mentira. A pessoa cria várias outras expectativas. Né? Quem aí não teve a época do concurso público na vida? Quem aí até hoje não é atacado pelos papais que dizem, faça um concurso, para que você inventar esse negócio de advogar, de ser empresária? Mas minha filha, você é formada em direito, você não sei o quê. Essas baboseiras que o pessoal fala. Eu realmente tive várias expectativas disso, eu acompanhei muito tempo de concurso público, e as primeiras perguntas, as primeiras 6 ou 7 sessões que eu começava com as pessoas, eu aplicava um questionário para saber se as pessoas entendiam o que era aquilo. Aqueles questionários, olha, não fiquem com raiva de mim quem esteja vendo hoje, que já foi meu aluno. Né? Eu aplicava questionários e fazia sessões para saber se a pessoa vivia na ilusão da previsibilidade. Para que a pessoa entendesse que não era possível viver numa ilusão em que você ia passar no concurso, ia para um canto, ia ficar com certo e sua vida estava resolvida. Pelo contrário, nós estamos noutro momento desse serviço. Na verdade, quem não se adequa a essa realidade de serviço público fluido, serviço público que tem metas, que tem alvos, que constrói realidades, que tem entregas a serem feitas bem específicas, essas pessoas sofrem muito. Porque quando essas pessoas entraram, estavam numa ilusão de que ia entrar para fazer nada, ou ser um burocrata sem envolvimento. E quando vem a realidade, a exigência de hoje, essas pessoas entram em desespero. E esse desespero pode se dar, por exemplo, numa agressão numa audiência. Por exemplo, um juiz que agrida uma pessoa por achar que essa pessoa está quebrando um limite de relação com ele. Quem advoga sabe muito bem disso. Né? As pessoas às vezes têm um nível de tolerância muito pequena à informalidade, porque acha que ter passado no concurso, eu falo isso sem nenhum problema, ter passado no concurso significaria estar provando à sociedade que passou em algo melhor. Quando esse modelo de competição, isso é competição, eu estou melhor porque eu passei e você não. Olha como isso é diferente, isso é tão ruim que quebra até a própria ideia de colaboração dentro de um serviço judicial, um serviço de justiça. Todos colaboram entre si. Inclusive a Constituição construiu essa realidade, se construiu através disso, dessa ideia de colaboração. E quando um dos elementos, um membro do Ministério Público, um membro da AGU, um membro da Advocacia Pública de qualquer outro lugar, um juiz, se acha melhor do que a pessoa que está na mesa dele pelo simples fato de ter passado no concurso. E quando essa frustração vem, a pessoa tem uma expectativa do merecimento. Eu estou citando o serviço público para não ser deselegante, porque eu estou no serviço público, alguém diria que se eu citar, por exemplo, o empresariado, eu estaria falando mal do empresariado. Né? Mas a mesmo raciocínio é qualquer área que você pense. Quando você acha que pelo fato de estar ali, ter cumprido uma expectativa, paga um preço, às vezes ter aberto mão, como se os outros não abrissem mão também em qualquer outra atividade, abriu mão de viver o que achava que era vida para estudar e passar naquilo, as frustrações vêm à tona de maneira muito, muito fácil, muito à flor da pele. Então, essa expectativa que as pessoas criam levam muito à frustração. E deixa também de fora outra questão, essa falsa competição, ela esconde o que a gente chama de falsa meritocracia. As pessoas que defendem uma forma de mérito, que eu trato no livro, isso é ilusório. Mérito é uma questão muito, muito difícil de lidar, porque pressuporia que todas as pessoas tivessem o mesmo nível para discutir. Por exemplo, eu cito um caso de um colega meu, quando ele fazia a 4ª série, que Adalto, o nome do colega. O colega era genial, cara estudioso e tal. Só que
Ele não tinha pai nem mãe, morava no orfanato, ia para a escola todo dia. Ele era negro, que sofria bullying por ser negro, por não ter pai nem mãe. E ele não tinha sequer segurança alimentar, né? Ele ia para a escola com fome, como a maioria das crianças que estudavam comigo. Aquele menino era genial. E ele se perdeu pelo tempo, como tantos outros que eu conheci. Meritocracia pressupõe você dar as mesmas condições para correr. Todos correm com a mesma alimentação, com o mesmo treinamento, com o mesmo condicionamento e com o mesmo sapato. E ali eles vão correr pelos seus méritos, o que não é real, né? Como no caso desse. Outra questão que coloca, indo aí já para um final, outra questão que põe em xeque esse modelo de previsibilidade é que hoje os grandes cases de sucesso trabalham com colaboração. E a gente tem modelos colaborativos de trabalho que são muito interessantes. A gente tem economia solidária, a gente tem economia do cuidado, a gente tem uma preocupação maior com o traço humano. Para você ter ideia, isso aí, alguns autores trabalham de forma muito grande e hoje em dia autores mais modernos, mais contemporâneos que estão na moda tratam. O ser humano deve a sua evolução ao fato dele ter aprendido a combinar expertises. Imagine, só existia uma caça bem feita quando você tinha um que corresse bem mais, e esse que corresse mais ia fazer esse serviço. Outro que tivesse maior resistência na corrida para acompanhar a presa depois. Outro que tivesse maior força para o ataque. Outro que soubesse tratar a carne para levar. Então, essa ideia de colaboração humana, solidariedade, fez com que os seres humanos, da maneira mais improvável possível, já que era o que tivesse, os seres humanos são os animais que tinham a menor probabilidade de sobreviver em crises, porque não são os mais fortes, não são mais ágeis, não são os mais resistentes, não são mais instintivos. Os seres humanos não tinham como vencer, não fosse eles usarem as expertises deles para combinar nos seus propósitos. Isso fez com que, inclusive, a gente consiga encontrar uma cura para uma doença através disso. A gente consegue encontrar uma cura para a doença através de uma combinação. Além de toda a cultura que nós produzimos, que a cultura é uma forma de colaboração institucionalizada. Além de tudo isso, nós temos pessoas trabalhando colaborativamente para que o conhecimento de cada um, em sua expertise, consiga se juntar para dar uma solução para um problema. Essa ideia é uma ideia que permeia hoje toda a noção de trabalho, né? Não só a noção de competição. Claro que tem espaços para competição, mas a grande ideia é a ideia colaborativa. Outra grande questão que isso traz também é a questão de os efeitos dessa frustração, dessas expectativas não atendidas em todas as áreas, o efeito disso no psicológico das pessoas. Como as pessoas sobrevivem num mundo em que ela não se reconhece, não conseguiu atingir aquilo que ela achava, o que ela achava que era o potencial, aquela profissão que ela achava que era a profissão dos seus sonhos, né? E aí vem o grande outro problema da previsibilidade. A previsibilidade, ela dá um caminho só. Você é uma coisa ou é outra. Por exemplo, hoje nós temos um grande problema em aceitar que um artista que seja cantor vire ator, que seja ator vire cantor. Você já olha e diz, é aquele cantor tentando ser ator, é o ator tentando ser ator. Felipe Barros, meu irmão, e aí? Como vai, meu amigo? Tudo bom? O que eu estava falando aqui tem a ver com o que a nossa geração viveu, né? As expectativas e as frustrações que a gente tem no mundo do trabalho. Por exemplo, você é juiz vocacionado, né? Um cara que eu conheço desde menino, desde a faculdade, a gente vê que você já era para esse padrão. Agora, quantas pessoas a gente teve na vida que não conseguiram viver a sua suposta vocação? Quantos colegas nós tivemos de tribunal, trabalhavam conosco, que seriam ótimos juízes, mas que não tiveram, às vezes, as condições que a gente teve de estudar para mudar de carreira. E essas pessoas estariam hoje contribuindo muito com a sociedade. A ideia de mérito é uma ideia que pressupõe
uma ideia de esforço em condições iguais, né? As ideias... Houve uma pausa. Está funcionando, né? Se tiver tudo ok, por favor, falem aí. Né? Vejam aí. Está funcionando? Dê um ok se tiver tudo ok aí. Dê um ok, pessoal, por favor. Se tiver funcionando... normal. Beleza. Imagine... Obrigado, Felipe. Imagine quantas pessoas ficaram pelo meio dessa dita meritocracia. Quantas pessoas não tiveram condições de estudar. Quantas pessoas, por serem... Por exemplo, eu tenho um caso muito específico de uma colega, Renata. Ela está até com um trabalho na internet, um trabalho muito bom, falando para mães, mulheres que são mães, que querem passar em concurso. Porque ela passou por isso, com filhos e com todo esse esforço. É justo que você fale de meritocracia em todos os casos. Meritocracia é um conceito muito estreito, que pressupõe a igualdade entre as pessoas, a igualdade de condições de disputa, né? Então, não é bem assim. Né? E eu vejo muita coisa quando as pessoas chegam no local, que criam muitas expectativas em qualquer lugar, qualquer carreira, e que essas pessoas chegam no momento que não são atendidas em suas carreiras, que elas são confrontadas com a realidade. E aí, mais uma vez, eu retomo o exemplo que eu falava antes, eu falo inclusive para Felipe, quando a gente chega num lugar que vê que a gente é cobrado todo dia por corregedoria, é cobrado todo dia pelo pessoal, é cobrado pela ouvidoria, é chamado de marajá por uns, é chamado não sei o que por outros, não sei o que. Você repensa se era isso mesmo. E a vocação é que vai fazer você andar. Né? Isso se dá em todos os lugares. Não achem que isso não se dá, por exemplo, no privado, no setor privado. O setor privado é assim, as pessoas passam, têm uma carreira, essa carreira está em construção, e as pessoas acham que vão conseguir atingir alguns lugares. E às vezes não consegue, e você tem que lidar com essas frustrações no local de trabalho. Muitos casos de adoecimento decorrem do mera confrontação com essa realidade. E outros casos se dão, eu falo inclusive dos estudos sobre suicídio, através dessas pessoas tentarem manter um nível de produtividade incompatível. E aí é outra questão. Virou feio você reclamar do trabalho nessa perspectiva de exigir produtividade demais. E aí eu me preocupo muito com o que as pessoas estão vivendo hoje no serviço público também. Criou-se uma bolha, uma inflação de produtividade, principalmente após, nesse momento de pandemia, as pessoas estão em casa e elas acham que os que estão em casa acham que devem uma maior produtividade. Isso começou a virar uma espiral e agora eu estou recebendo demandas muito fortes de síndrome de burnout, que é síndrome das pessoas esgotadas. Eu tenho atendimentos, assim, colegas juízes, colegas procuradores, outras carreiras que essas pessoas quiseram manter uma produtividade muito alta e criou-se essa ideia e agora estão pagando preço por isso. Então, isso aí é outra coisa que tem que ser considerada também. Causa-se uma frustração muito grande. Então, qual era a grande ideia que eu tinha aqui para conversar com vocês? Primeiro, que existem duas grandes ilusões. Uma dessas ilusões é a previsibilidade. Acabem com essa ideia que existe um caminho para vocês seguirem, que existe uma expectativa a ser atendida. Na verdade, nós estamos diante de vários e vários caminhos. Exatamente, Felipe. Eu estou aqui com ele. Na minha próxima conversa, eu trago o Domênico de Masi, que é o ócio produtivo, o ócio criativo. E eu cito muito ele. Inclusive, esse livro que eu estou lançando agora tem uma grande influência do pensamento dele. Desde a época que eu estava lá nas ciências sociais, a gente trata muito desse livro. E ele faz, inclusive, considerações sobre o que é previsibilidade no mundo. Ele faz considerações o que é essa nova realidade de trabalho. Quem não consegue fugir da previsão que criaram sobre o trabalho, que vai ser a palestra vai ser a minha palestra do dia 26, a live do dia 26, nesse mesmo horário, 16 horas, o mundo do trabalho na perspectiva do ser não local, direito do trabalho e ubiquidade do ser digital.
Esse caso eu cito muito Domênico, né? Eu cito. Oi, Zulene, como vai? Tudo bom? Prazer em tê-la aqui, viu? Nesse caso, eu vou citar muito o Domênico. Ele tem uma influência muito grande na minha perspectiva de ver a sociologia do trabalho. E essas expectativas que a gente cria, essas expectativas tendem a não ser atendidas, porque o mundo é fluido demais para isso, e decorrente disso nós criamos frustrações. Nós temos hoje, eu mando para você, não tem problema. Nós temos um grande problema hoje de entender o que é a expectativa da previsão do trabalho. O trabalho está mudando de forma tão grande, de quem entrou no serviço público, por exemplo, eu cito muito serviço público porque é mais caricato, mas isso serve para qualquer lugar. Quem entrou no serviço público de 10 anos para cá, eu mando, Kelly, quem entrou de 10 anos para cá vive outra realidade. Hein, Felipe, imagine a gente como assessor no tribunal, naquela época ali, junto, vendo aquela realidade que a gente via. Quando a gente volta para aquilo, a gente vê outro mundo, inclusive o mundo da inteligência artificial, do mundo de cobrança de metas, no mundo de pessoas que têm níveis de grande produtividade. Nós trabalhamos com grande produtividade hoje, com metadados e assim por diante. Isso causa um choque. Eu faço muito com o pessoal que fazia, né, com o pessoal fazia concurso, muita palestra para o pessoal do concurso, para mostrar essa diferença. Para criar as expectativas, para dizer o que é expectativa. O que é que eu fiz com alguns? E se tiver aí alguém presente, por exemplo, eu tenho um amigo chamado Arthur. Arthur fez um coaching comigo uma época, assim, uma discussão, um amigo querido. E uma das coisas que eu fazia, eu pegava um contra-cheque da profissão, levava o contra-cheque e dizia onde ele ia ser lotado no primeiro dia e mandava fotos do local da lotação do último concurso. Era mais ou menos, Felipe, o que a gente faria assim, na época do concurso de juiz. A gente pegava o contra-cheque de uma pessoa, vamos lá, no caso, o cara que era assessor que saiu para ganhar R$1.000 a menos sendo juiz. Ganhava 9.600, foi ganhar 8.600 na época. Se você não tivesse todas as variáveis muito fortes na cabeça, ver para onde você vai, a distância da família, no concurso federal, você vai para longe do seu referencial socioafetivo, você vai para outra região. Se você não faz isso, você não tem como entender, você não tem como mensurar a expectativa e você vai viver frustrações. O caso da minha esposa, por exemplo, quando ela começou a passar no concurso de juiz de trabalho, a gente sentou junto e fizemos uma planilha. Quanto ela iria ganhar, se aquilo era o sonho dela, se ela queria continuar com a gravidez, o projeto de ser mãe naquele momento. A gente fez toda uma discussão, porque as pessoas vivem muito iludidas com essa previsibilidade, né? Com a expectativa que a gente criou. E não é bem assim. Então, qual é a proposta que a gente faz ao final dessa conversa? Eu faço assim. Existe uma estratégia vencedora que toda a humanidade vem usando desde que se tornou humanidade. O nome dessa estratégia vencedora é solidariedade, trabalho em colaboração, capacidade de atuar junto. Essa estratégia é o que venceu. É o que eu pego o cara que tem uma ótima expertise, coloco o cara que tem uma expertise para aquilo, é maravilhoso para aquele serviço, ótimo. Eu sou muito bom em outra coisa. Não sei o que, mas sou bom em outra coisa. Ele é bom num, no outro. Quando nós nos juntamos, nós fazemos algo junto. Algo diferente. Algo que tem propósito, que tem efeito. Porque se eu pegasse todo mundo competindo na mesma categoria, eu não teria resultado. A humanidade ainda estaria aí. Ou na caverna eu já teria deixado de existir. Então, isso é o que faz com que hoje o mundo do trabalho trabalhe com células neurais. Né? Você vê que um computador bom hoje, isso a tecnologia aprendeu com o ser humano, é um computador que trabalha em colaboração, um processador que trabalha em colaboração, um duo, um 4 não sei o que, 5 não sei o que lá, porque a união potencializa o resultado. O ser humano é da mesma forma. Então, enquanto nós estivermos vendo o mundo de maneira competitiva, enquanto a gente estiver vendo o mundo de maneira egoísta, enquanto a gente estiver criando expectativas duras para o resto da vida, como, pronto, por quê? Se eu sou
de uma carreira porque eu não posso ser bom noutra coisa? Por que eu não posso ser uma pessoa feliz? Por que eu não posso ser um bom lutador de jiu-jitsu, Felipe, por exemplo? Por que eu não posso ser um cara que gosta de esporte? Porque a minha ideia, quando eu era moleque, a previsão que me dava era que ser intelectual era ser um cara que não gosta de algo físico, porque opõe ao material, trabalho manual. É um preconceito que a gente tem de muito tempo. Porque se eu sou de uma área como uma enfermeira, como Kelly está aí, que é enfermeira, porque se eu sou de uma área de enfermagem, porque eu não posso ser uma ótima gestora na área de humanas? Até porque, na realidade, isso não é assim. Você sabe que a gente entra hoje numa carreira, você entra para ser um empresário e você tem que administrar e fazer contabilidade ao mesmo tempo, por mais que você tenha outras pessoas. Você sabe que você passa hoje um concurso para juiz, para procurador, para seja o que for, você vai ser o que mais exigido você é, mais de 60% do seu tempo. Eu estou falando de estatísticas do CNJ, 67%, estatísticas do CNMP. O que você faz numa vara, o que você faz numa comarca, o que você faz numa procuradoria é administrativo. É administrativo. Nós temos que gerir pessoas, gerir recursos e gerir expectativas. Ter capacidade de trabalhar com consensualidade, comunicação não violenta, ser motivador, qualificar as pessoas, ser pedagogo na sua empresa, em onde a gente tiver. Se eu sou gestor da CESAP, se eu sou gestor de uma vara, se eu sou gestor de uma procuradoria. E aí, ensinaram isso pra gente? Então ver aqueles seres humanos que a gente via na nossa época de moleque, aí de concurso, de tribunal, de onde fosse, de faculdade, aquele cara que, não, eu sou juiz, eu quero julgar. Eu sou enfermeira, eu quero fazer isso. Eu sou professor, eu não quero lidar com essas expectativas. Eu sou teórico, eu não quero lidar com a prática. Essas dualidades acabaram. O mundo da previsibilidade e da incerteza, inclusive no trabalho, acabou. Nós estamos em outra realidade. Nós devemos fazer o que o professor Domenico De Masi, em homenagem ao meu amigo Felipe, abertura do meu livro, só para encerrar aqui nesses 2 minutinhos, Domenico De Masi diz assim: mas em que consistiria o luxo na sociedade pós-industrial? Se vive de uma forma luxuosa, Caterine e Tati, se vive de uma forma luxuosa, quem possui bens que são escassos, quem possui bens que são escassos, e pode se perguntar, o que será escasso no futuro? Segundo Heisenberg, 6 coisas serão escassas. O tempo, cada vez mais escasso. A autonomia, o espaço, a tranquilidade, o silêncio e o meio ambiente ecologicamente saudável. Heisenberg há não sei quantos anos. A estes bens, cada vez mais luxuosos porque escassos, eu somaria também, diz Domenico De Masi, a conviviabilidade, ou seja, você conviver com quem você quer. E a beleza, a capacidade de apreciar o que é belo. Quem não tem a capacidade de apreciar o que é belo, nem conviver com as pessoas que gosta e que ama, família, amigos e tudo mais, não tem luxo, e quem não tem luxo não é rico na sociedade pós-moderna, na nossa sociedade. Sobre isso aqui eu vou discutir mais um pouquinho com vocês na próxima palestra. As narrativas sobre o mundo sem trabalho, limites e possibilidades. O Instagram está me encerrando aqui. Eu agradeço grandemente a conversa com vocês. O livro sai a semana que vem no meio digital. Eu vou disponibilizar e será sempre um prazer tê-los aqui. Agradeço demais e vou encerrar antes que o Instagram me acabe.